Oi gente, tudo certo? Meu nome é Caio Carneiro, eu tô responsável aqui na liga pela parte de matemática, junto do meu amigo Nathan Guiar, e tipo assim, ele também me ajudou bastante nesses slides, então é só pra deixar claro isso, que eu não fiz nada sozinho. E hoje eu vou estar tentando aqui dar uma aula sobre, não é uma aula, mas uma ajuda mesmo, sobre grandezas proporcionais. Eu queria pedir desculpas já antes de tudo, se tiver qualquer erro, qualquer coisa que eu falar errado, eu vou estar tentando dar meu melhor aqui. Desculpa também por não saber falar o R, eu tenho a língua presa, mas enfim, eu acho que vai dar pra tentar entender tudo. Então beleza. A gente vai falar hoje de Então beleza, a gente vai falar de grandezas proporcionais, certo? E as grandezas proporcionais, então vamos dividir primeiro os nomes em grandezas e em proporcionais para a gente entender como é que é esse conceito. Beleza, então vamos lá. Então, o que são grandezas? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e ou geométricas. Ou seja, o que é isso? É aquilo que então dá para medir. Então vamos pegar de exemplo aqui o que? A gente pode pegar de exemplo o comprimento, que tem a unidade de medida metro, a unidade do Sistema Internacional de Medidas, aí tem a massa, que é o quilograma, tempo em segundo e assim por diante. Ou seja, são tudo grandezas, porque podem ser medidas. Beleza. E proporcionalidade, como é que funciona? Existe, primeiro tem que deixar bem claro que existe uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. A gente vai ver isso no próximo slide, mas então vamos ler aqui. A proporcionalidade é uma propriedade matemática observada entre algumas grandezas quando comparadas. Quando são proporcionais, elas variam na mesma proporção. Tranquilo. Então, variam na mesma proporção. O que, que seria uma proporção? Proporção seria uma igualdade, entendeu? Seria uma igualdade entre duas razões ou produtos. Então, beleza. Quando duas grandezas são proporcionais, a razão ou produto delas será sempre constante. Tranquilo. Então, tem isso da proporção, é uma igualdade. Então, vamos dar uma olhada agora então, que a parte disso foi só meio que uma introdução. Agora as partes mais importantes mesmo que vêm, porque são as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. As diretamente proporcionais primeiro, que geralmente tem mais exercícios sobre diretamente proporcionais. Então vamos lá. Quando a razão, ou seja, a divisão, uma razão é sempre uma divisão. Quando a razão entre os valores de duas grandezas é sempre constante, elas são diretamente proporcionais. O que isso significa? Significa que se uma grandeza dobra, ou seja, ela foi dobrada ela aumentou duas vezes, né? A outra também vai dobrar, entendeu? Tanto que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E isso serve também para quando ela diminuir. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se a outra diminui, certo? E então vamos dar um exemplo aqui de distância e tempo. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Seguinte, você tem um carro que percorre 80 quilômetros em uma hora. Tranquilo. Aí o exercício vai e pede em quanto tempo ele vai gastar para percorrer 160 quilômetros, sendo que ele usa a mesma velocidade. Então, ó, se a distância aumentou e ele está na mesma velocidade, obviamente ele vai gastar mais tempo. Então você pode fazer o seguinte: você faz uma simples regra de 3, ou então que é a mesma coisa que fazer a razão, certo? 80 está para 160, é constante, igual uma hora está para x. X é o que? X é o que você quer descobrir. Aí você faz o que? Você multiplica cruzado, ó. Multiplica cruzado aqui, multiplica cruzado aqui. Você vai chegar em 80, x é igual a 160, x é igual a 2 horas. Tá? Outra maneira de fazer que eu considero até mais simples é simplesmente você perceber que se dobrou de um lado, do outro também vai dobrar, porque elas são diretamente proporcionais. Então, se de 80 km para 160 foi dobrado, ou seja, multiplicou por 2, de 1 para o x também vai dobrar, ou seja, vai multiplicar por 2. Então vai ser 2 horas, tranquilo? Essa partezinha aí é de boa de entender. Aí a gente vem agora para outra parte, que seria a parte de inversamente proporcionais. Como é que seria então? Aqui é quando o produto entre os valores de duas grandezas é constante, ou seja, uma coisa que tem que ficar bem fixo. Quando é divisão, quando é razão, vai ser divisão. E quando
produto vai ser multiplicação. E quanto que é razão e quanto que é produto? Razão é diretamente e produto é inversamente, certo? Não pode confundir. Diretamente, razão, inversamente, produto, tranquilo? Isso vai ajudar bastante nos exercícios, que inclusive eu vou fazer alguns daqui a pouco no quadro e vai ficar mais fácil ainda de entender. Mas aqui, isso significa o que então? Na diretamente, quando um dobrava, o outro também dobrava. Nessa aqui não. Nessa aqui, quando um aumenta dobrando, o outro diminui duas vezes. Ou seja, se um multiplica por 2, o outro vai dividir por 2. Ou seja, ele se mantém na mesma proporção. Só que um aumentando e o outro diminuindo. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui de velocidade e tempo, que são inversamente proporcionais. Só pensar o seguinte: se um carro gasta 2 horas em uma velocidade de 40 km por hora, ele quer saber o tempo que ele gastaria para percorrer a mesma distância com velocidade de 80 km por hora. Tranquilo. Como é que você pensa isso aqui? Se você percorre um trajeto em 2 horas com 40 km por hora, aí você aumenta a sua velocidade nesse trajeto para 80 km por hora, obviamente a sua chegada, o tempo gasto, vai diminuir. Ou seja, são inversamente proporcionais. Entendeu? Ou seja, você vai fazer o produto agora e não é mais razão, porque não é 40 sobre 2, agora é 40 vezes 2, entendeu? Aí 40 vezes 2 é igual, porque é proporção, 80 vezes x. Aí x vai dar o que? X vai dar 1 hora. Aí outra maneira de fazer, que eu acho até mais fácil, é essa aqui, que você simplesmente percebe que se de um lado multiplicou por 2, do outro vai dividir por 2, você analisando a questão você consegue perceber isso, entendeu? Mas se você tem dificuldade de ter essa linha de raciocínio, você pode realmente fazer a conta, entendeu? Então, era isso a parte dos slides. Vamos agora pro quadro, né? Então, gente, a gente está falando de grandezas proporcionais, então vamos começar aqui entendendo melhor o que é proporção e o que é razão. A proporção vai ser uma igualdade entre duas ou mais razões, ou seja, não é só entre uma razão e outra, entre duas, pode ter até mais, 3, 4, porque nos exercícios eles cobram bastante isso, 3, 4, até 5 razões. Então, beleza. E razão? Razão ia ser o quê? Razão é uma divisão, onde tem um número A dividido por um número B. E o B não pode ser zero em hipótese nenhuma, porque senão vai ser um número indefinido e a gente não cabe ficar usando o zero no denominador. Beleza. Um exemplo básico, 4 sobre 2, resultado 2. Tranquilo. Agora a gente vem para as propriedades. A primeira propriedade é qual? É um A sobre o B é igual a C sobre D. Isso só ocorre se e somente se o A vezes o D for igual ao C vezes o B. É o famoso multiplica cruzado. Pega o A, multiplica pelo D e o C multiplica pelo B. Esse resultado de um lado tem que ser igual ao resultado do outro para se manter coerente. Beleza. E a segunda propriedade? Bem como? A segunda propriedade é até mais importante ainda para resolver os exercícios de grandeza proporcional, porque você vai usar bastante isso aqui para facilitar. Sempre lembre que, olha, o A está para o B, o C está para D e o E está para F. O que você pode fazer para resolver os exercícios? Você soma todos os números de cima e todos os números de baixo. Ou então você subtrai os números de cima e os números de baixo. Isso vai manter uma proporção com esse início aqui. Então, sempre quando tiver um exercício, você pode fazer isso. Você pode somar os números de cima e os números de baixo e subtrair os números de cima e subtrair os números de baixo. Então, gente, eu vou fazer uma questão aqui de grandezas proporcionais e ela é uma questão de diretamente proporcional. Ela é da Unifor, do Ceará. Desculpa pela letra, minha letra é realmente horrível, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Eu anotei aqui os dados dela, onde fala que 3 jovens investem respectivamente 20 mil, 30 mil e 50 mil reais em uma empresa. Tranquilo. E no fim fala que o lucro foi de 40 mil, certo? E eles querem repartir esse lucro. Mas eles não vão repartir 40 mil normal, eles querem repartir diretamente proporcional ao capital investido. Beleza, vamos por parte, vamos devagar. Ele fala aqui então, o lucro do A mais o B mais o C é igual a 40 mil. Certo, vamos montar um sistema aqui com isso. Além dessa informação, que é uma informação básica que ele falou, o lucro é 40 mil. Ele fala que é diretamente proporcional.
Ou seja, A sobre 20.000 é igual ao B sobre os seus 30.000 igual ao C sobre os seus 50.000. Certo? Então a gente pode montar um sistema com isso. Nossa, a chave ficou feia, mas o que importa é a resolução. Tranquilo, como é que a gente pode entender isso aqui? Primeiro eu vou explicar por que eu fiz a razão deles. Porque falou que é diretamente proporcional. Sempre quando for diretamente proporcional, vai ser razão. E sempre quando for inversamente proporcional, é produto. Então beleza, é diretamente proporcional. Isso eu expliquei para vocês nos slides. É uma informação muito importante. Diretamente proporcional é razão. Tranquilo, eu vou refazer essa chave porque ela está muito feia. Tranquilo. Melhorou nada. Mas o que importa é resolver o exercício. Vamos lá. Como é que a gente resolve? Eu acabei de explicar para vocês que você pode somar tudo em cima e somar tudo embaixo. Isso vai ser de grande importância. Mas antes eu vou fazer um negócio que vai resolver muito mais fácil. Corta todos os zeros. Olha, porque todos são iguais aqui, então você pode dividir por 10.000. Corta todos os zeros aqui, aqui e aqui. Vai ficar muito mais fácil de resolver. Então beleza. Sobrou o quê? Sobrou A sobre 2. Vou reescrever aqui embaixo. A sobre 2 igual a B sobre 3 igual a C sobre 5. Aí você pergunta, mas o que vai adiantar eu somar em cima e embaixo? Olha aqui o que você tem. Você tem A mais B mais C. Certo? Então, o que isso aqui é igual? A mais B mais C. Embaixo, 2 mais 3 mais 5. Certo? Em que isso ajuda? Você sabe que A mais B mais C é 40.000. 2 mais 3 mais 5 é 10. Corta esse zero de baixo com o zero de cima. Sobrou o quê? 40.000. Ou 4.000, perdão. Sobrou 4.000. Então, beleza. Esse 4.000 é proporcional ao A sobre 2, é proporcional ao B sobre 3 e é proporcional ao C sobre 5, que é quanto ele quer saber que cada um recebeu desse lucro. Então a gente faz isso agora. A está para 2 igual a 4.000. B está para 3 igual a 4.000 também. Vamos resolver esses dois, depois eu resolvo o C. Só multiplicar cruzado, que nem eu falei para vocês. Ó. A, aqui embaixo, tem 1. A vezes 1, A. 2 vezes 4.000, 8.000 reais. Então, o jovem A, porque são 3 jovens, o jovem A recebeu 8.000 reais. B vezes 1, B. 3 vezes 4.000, 12.000. E por último, C sobre 5 igual a 4.000 também. Porque você quer saber quanto que o 5 recebeu. O C recebeu, perdão. C sobre 5 igual a 4.000 sobre 1. Multiplica cruzado, vai ficar C igual a 20.000. Tranquilo. Aí você achou quanto que cada um recebeu. E para verificar, se você tiver alguma dúvida se tem algo errado, é só saber. O total é 4.000. Aqui 20.000 mais 12.000 deu 32.000. Mais 8.000, 40.000. Ou seja, tá igual. Essa é a resposta. 8.000, 12.000, 20.000. Então, gente, a gente vai fazer agora uma questão da Unimontes, de Minas Gerais, e essa questão é um pouquinho diferente da outra. Por quê? Porque essa questão aqui ela é de inversamente proporcional e não diretamente proporcional. O que que significa? Significa que agora o produto é constante e não mais a razão. Ou seja, a multiplicação vai ser constante. Então, beleza. Como é que vai funcionar isso? Vamos entender a questão. A questão ela fala o seguinte: tem um pai que vai pegar R$33 e vai dividir entre seus 3 filhos. Como é que ele vai fazer isso? Igualmente, diretamente? Não, ele fala que é inversamente proporcional. Então vamos anotar os dados primeiro. Ele fala que tem R$33 e vai dividir entre os 3 filhos. Chamei de A, B e C. Então o filho A
mais o filho B mais o filho C é igual a R$33. Essa informação, tranquila de tirar do texto. Agora, a informação de inversamente significa o quê? Significa que o produto é constante. Então, 2A é igual a 4B, que é igual a 6C. Por quê? Porque 2 é a idade do A, 4 é a idade do B e 6 é a idade do C. Ele falou que é inversamente proporcional. Entendeu? Então, aí a gente lança aqui a chave. Horrível de novo, mas o que importa é resolver. Então, vamos lá. Como é que você resolve isso aqui agora? Ele está perguntando quanto que é o A. Então, joga tudo em função do A que vai ficar mais fácil. Como assim joga tudo em função do A? Iguala o A ao B. 2A, aqui ó, tô puxando dessa aqui ó, tô puxando dessa aqui. 2A é igual a 4B. Passo o 4 dividindo. Vai ficar 2A sobre 4 é igual a B. Beleza. 2 dividido por 4, 1/2. Então, A sobre 2 é igual a B. Tranquilo, isso aqui é só para ajudar. Igual ao C agora. 2A é igual a 6C. Passo 6 dividindo. Vai ficar 2A sobre 6 é igual a C. 2 dividido por 6, 1/3. Então, A sobre 3 é igual a C. Tranquilo. Desculpa a letra novamente, minha letra é muito feia, mas é só para tentar entender. Então aí, o que a gente faz agora? Agora pega esse aqui e, quer dizer, pega esses resultados que você achou e joga na primeira agora. Vamos aqui, ó. Vamos lá, vamos devagar. Você tem A, o B você achou aqui, que é A sobre 2. O C você tem que é A sobre 3 também, que você achou também. A sobre 3. É igual a R$33. Certo. Faz o que agora? Agora você faz o mínimo múltiplo comum dos lados, o MMC. O MMC entre 1, 2 e 3 vai ser quanto? Vai ser 6. 6. 6 dividido por 1, 6. Vezes A, 6A. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes A, 3A. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes A, 2A. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 33. Você não sabe, vem aqui e faz, ó. 33 vezes 6. 6 vezes 3, 18. Sobe 1. 6 vezes 3, 18. Com 198. Tranquilo. 198. Se você não souber, não fica com vergonha de fazer isso aqui não. Eu faço. Não tem problema nenhum. Pega aqui e corta dos dois lados. Ó, já cortei para ficar mais fácil, porque quando você multiplicar cruzado, você vai poder cortar dos dois lados mesmo. Já fica mais fácil cortar agora. Beleza, então o que a gente sobrou? Sobrou 6A mais 3A mais 2A é igual a 198. Certo. Vou fazer esse 3 que tá muito ruim. Desculpa a letra novamente. 6A mais 3A, 9A mais 2A, 11A. É igual a 198. 198, beleza. Agora eu passo 11 dividindo. A é igual a 198 dividido por 11. Não sabe? Beleza. Vem aqui. Cantinho da vergonha. Vem aqui, ó. Pega aqui. Divide por 11. 11 vezes 1, menos 11. 19 menos 11, vai sobrar 8. Desce 8, 88, 18. Cortei, beleza. Resultado, 18. O A recebeu R$18. Tranquilo. Então, vamos fazer uma última questão aqui, essa questão da Universidade Estadual do Ceará, onde ele dá no enunciado que x vezes y é igual a k. Ele fala que x vezes y que x e y são inversamente proporcionais, ou seja, o produto delas é uma constante. Essa constante é o quê? É k. Beleza. O que mais ele fala? Ele fala que quando y for 6, o x é 25. Então, beleza. E ele pergunta quanto que vai ser o y quando o x for 15. Vamos usar essa primeira informação aqui
E isso aqui, você sabe que x vezes y é igual a k. Beleza. Ele falou que quando o y for 6, o x vai ser 25. Beleza. Então joga aqui x 25 e o y 6. É igual a k. K que é a constante. 25 vezes 6 dá 150. 150 é igual a k. Se o k é uma constante, significa que ele sempre vai ser esse número. O que significa isso? Que o k, independente daqui, o k vai ser sempre 150 para que esses valores assumam 150 aqui também. Então, beleza. Então, você sabe que ele está perguntando quando o x for 15, quanto que vai dar o y? Aí você vem aqui e joga de novo. X vezes y é igual a k. O k vai ser sempre 150, já joga 150 aqui. Está perguntando quando o x for 15, quanto que é o y? Fácil. Passa aqui, ó, dividindo. O y é igual a 10. Letra B. Então, gente, muito obrigado aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Segue aqui nosso canal que a gente está postando um monte de vídeo. Desculpa pela letra feia. Dá um like aí pela letra feia pra mim, por favor. Ajuda a gente aí que a gente está se esforçando, tentando fazer o nosso melhor aqui. E se você tem algum amigo que, sei lá, tem alguma dúvida, fala pra ele, compartilha o nosso vídeo com ele e tal. E se você tiver mais alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários alguma avaliação, alguma coisa que você queira falar para melhorar, qualquer coisa. Se você gostou, então é isso aí. Muito obrigado, gente.